De volta com o nosso balanço geral. Olha, uma coletiva está acontecendo agora na sede da Polícia Federal sobre a operação que está acontecendo, que está prendendo deputado. Eu vou ao vivo com a Carla Chaves. Carla, bom trabalho para você, minha amiga. Boa tarde. Boa tarde, Tino. Pois é, os 10 deputados alvos desta operação já foram presos. Por enquanto, apenas 2 pessoas dos 22 mandados de prisão ainda não foram presas, que é justamente o atual presidente do Detran e o ex-presidente do Detran. Agora eu estou, inclusive, aqui com o Carlos Aguiar, procurador regional da República, e daqui a pouquinho a gente volta para dar todos os detalhes sobre esta investigação grande e com muitos alvos, viu, Tino? Muito obrigado, Carlinhos. Eu volto já já com você. Você vai ficar agora com o Minuto do Casamento com meu amigo Renato e Cristiane Cardoso. Eu volto em 1 minuto. Quando não estamos satisfeitos, nossa tendência é reclamar com as pessoas próximas. Não aguento mais o meu marido, ou minha mulher é muito chata. Queixas desse tipo fazem muito mal ao relacionamento. Essa atitude, além de não fazer seu cônjuge mudar, ainda traz mais problemas entre vocês. Palavras de crítica ferem e mostram desrespeito. E as pessoas que ouvirem suas reclamações, com certeza vão querer interferir no seu casamento. Foque em resolver os problemas em vez de contá-los para todo mundo. É claro, se tiver de falar com alguém capacitado, com De volta com o nosso balanço geral, eu quero conversar com a Carla Chaves, que está ao lado do Procurador da República. Carlinha. Pois é, Tino, como eu disse, uma grande operação, uma grande investigação, um desdobramento da cadeia velha que a gente teve há pouco mais de 1 ano, justamente como alvo Jorge Pisciani, Edson Albertassi, Paulo Melo, eles que foram alvos novamente nesta operação intitulada Furna da Onça, que faz referência a uma salinha que tem na Assembleia Legislativa, onde os deputados costumam combinar os votos antes, de uma votação importante. Agora, como eu disse, eu estou aqui ao lado do Carlos Aguiar, do Ministério Público Federal, e eu queria entender que tipo de esquema que esses deputados faziam dentro da Assembleia Legislativa. Bom, na verdade eles se ajustaram com o ex-governador Sérgio Cabral, e a partir de uma estratégia em que cada qual se valeria das suas funções para beneficiar a organização criminosa, eles passaram a receber de forma recorrente pagamento de propina proveniente da corrupção do esquema do ex-governador Sérgio Cabral. Esse esquema evoluiu e alcançou também o loteamento de cargos públicos, sobretudo no Detran. Agora, essa propina, Tino, variava entre 20 mil e 900 mil reais, E já se tem mais ou menos um valor que a polícia, enfim, o Ministério Público acredita que pode ter sido movimentado só com esse pagamento de propina? Ainda é cedo, a gente está apurando isso, até porque os pagamentos, eles variavam por deputado. Tinha deputado que recebia 20 mil por mês e outros 900 mil. Então, isso ainda está sendo levantado, a partir inclusive do que a gente arrecadou hoje, para que saibamos qual é a grandeza movimentada pelo esquema. É importante deixar claro que, além dos 22 mandados de prisão, a polícia também cumpriu 47 de busca e apreensão, inclusive na Assembleia Legislativa e no Palácio Guanabara. Agora, eu queria saber como é que o Ministério Público Federal enxerga esta situação, Porque são muitos deputados envolvidos no esquema e agora presos. A gente apura os fatos, enfim, não nos cabe fazer nenhuma conjectura política, mas lamentamos, obviamente, que personagens que foram eleitos pelo povo se valeram do cargo para atrair o povo. Agora, que tipo de votação, como é que funcionava? Eles recebiam todo mês ou só quando tinha uma votação interessante para eles, algum projeto que o ex-governador Sérgio Cabral queria que fosse aceito? A gente identificou que os pagamentos eram recorrentes. Na verdade, a propina era paga para que os deputados, de alguma maneira, beneficiassem o esquema quando houvesse a necessidade. É visivelmente uma estratégia em que eles não eram meros partícipes, eles integravam a organização criminosa
que foi durante muito tempo chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral e pelo presidente afastado da Alerj, Jorge Pisciani. Agora, uma coisa muito interessante também é que, para expedir os mandados de prisão, né, para deputados, isso precisa ser submetido ao Tribunal Regional Federal e praticamente uma das primeiras vezes que unanimamente todos apoiaram esse pedido, todos aceitaram esta prisão e por isso ele não vai nem ser submetido à Assembleia Legislativa, né? Porque normalmente quando tem alguma coisa relacionada a deputados é feita a prisão e depois submetida à ALI. Dessa vez realmente a investigação está muito robusta, né? A decisão é unânime, eu diria inédita, e revela, sim, o grau de confiabilidade das provas. Elas são bastante consistentes, planilhas, depoimentos, registros telefônicos, enfim, uma série de informações que confirmam o alto nível de promiscuidade estabelecido entre a Alerj e o Executivo. Inclusive eu tenho aqui uma lista, Tino, de alguns dos valores recebidos pelos deputados. Por exemplo, o André Correia, do DEM, recebia 100 mil por mês, o Edson Albertassi, 80 mil por mês, o Chiquinho da Mangueira, que inclusive foi um dos últimos presos, chegou agora há pouco, recebia mais de 3 milhões. Inclusive eu queria falar sobre isso com o nosso representante aqui do Ministério Público, porque a investigação também mostra que ele estaria inclusive investindo parte desse dinheiro no Carnaval. Há registros de que parte desse dinheiro foi de fato empregado no orçamento do Carnaval da Mangueira, mas isso para nós, enfim, é um dado, mas o destino que o dinheiro toma, o destino que a propina toma, seja para investimento em campanha política ou com essa peculiaridade de investir no Carnaval, pouco importa. A questão é, o pagamento foi feito sob a premissa de uma relação promíscua, toma lá da cá, entre deputados e o ex-governador Sérgio Cabral. Isso é corrupção. E isso não acaba aqui, né? Vai ter desdobramento. A gente está apurando esses fatos aqui, esperamos promover a responsabilidade criminal e a consequente condenação desses investigados. Tino, você tem alguma pergunta para o nosso entrevistado? Olha, eu tenho sim, Carlinha. Eu gostaria de saber do procurador que tipos de projetos que esses deputados normalmente aprovavam, recebiam propinas para aprovar quais projetos, que tipos de projetos. Eles têm essa informação? Eu não consegui entender. Ele está perguntando que tipo de projetos esses deputados recebiam para aprovar. Os senhores têm essa informação? A atuação parlamentar, ela era forjada das mais variadas formas. Mas, para citar um exemplo, até embaraços para se criar uma CPI dentro da própria Alerj para investigar, por exemplo, o esquema de caixinha da FETransport, esses deputados criavam embaraço. Um outro exemplo é a própria postura em torno da preservação dos deputados que foram presos na Operação Cadeia Velha, impedindo, por exemplo, que eles viessem a ser submetidos ao Conselho de Ética. Então, não é só de projeto de lei que vivia a organização criminosa, vivia também de blindagem, de autoproteção. Muito obrigado, pois é, Tino. Agora, só para a gente complementar, o André Correia, que foi, enfim, um dos deputados presos, que, como eu disse, recebia, segundo a Polícia Federal, um mensalinho de 100 mil por mês, chegou aqui, resolveu falar com a imprensa, disse que acreditava na justiça, que tinha certeza que seria solto o mais rapidamente possível, e, inclusive, disse que permanece tentando ser, porque ele foi reeleito, tentando ser deputado, presidente da Assembleia Legislativa no ano que vem. Meu Deus do céu, muito obrigado, minha amiga Carla Chaves. Olha, canalhas, uns caras que lotearam o Rio de Janeiro, traíram a confiança, quem disse isso, inclusive, foi o procurador, que eles traíram a confiança dos eleitores, isso é óbvio, né? São verdadeiros canalhas. Eu tenho aqui a lista com os nomes dos deputados que estão com mandado de prisão. Já são 10 presos, aí ó, encabeçando ali, Jorge Pisciani. Esse é um dos líderes da quadrilha junto com o Cabral. Nada passava. Várias empresas no nome desse homem, né? Uma família milionária, né? De onde vem o dinheiro? Aí não, aí está preso em casa. A justiça tinha que acabar com essa mamata e vai se tratar no hospital penitenciário, né? Porque o povo, eles desviaram dinheiro, tem gente aí que ganhava
Mesada é por mês de R$900 mil, enquanto o povo está morrendo na fila do hospital. Os hospitais estão na UTI e esses caras roubando o nosso dinheiro. Então, tá dói. Vai para o hospital penitenciário. Ah, não tem hospital penitenciário? Vai ter a mesma sorte que um preso comum tem. Né? Se vocês não se preocuparam com o preso comum, olha, Edson Albertassi tá também. Paulo Melo, chegava de helicóptero lá na casa dele, né? André Correia, Chiquinho da Mangueira, os 3 primeiros ali já estão presos. É engraçado dizer que está preso em casa, né? Preso em casa, já estavam lá, os outros foram guardados hoje. André Correia, aí o que me deixa magoado, eu não vou julgar voto de ninguém, mas o que me deixa triste é como homens desses aí conseguem a reeleição. André Correia, Chiquinho da Mangueira, Coronel Jairo, Luiz Martins, olha aqui, vamos na segunda aqui, Luiz Martins aqui na segunda linha, o barbudo ali, Marcelo Simão, Marcos Abraão e Marcos Vinícius, mais conhecido como o Nescau, estão presos. Olha lá, Furna da Onça, lotearam o Rio de Janeiro, né? Isso é crime grave, né? Isso tem que tratar com muita seriedade. Nós temos que mostrar para você, né? Nós temos que assistir essas imagens, nós temos que prestar atenção, porque nós temos que cobrar e guardar esses nomes na cabeça. Eu espero que eles fiquem presos, né? Foi uma decisão unânime. Todo mundo votou a favor da prisão, então não tem nem blá blá blá. Ah, eu acredito na inocência, não tem tá todo mundo agarrado e tem prova suficiente, ó. Aí eles chegando. Aí chegam numa pompa, né? A certeza da impunidade. Eles armaram um esquema tão bem feito. Eu sempre falei aqui nesse programa. Entregaram a chave do galinheiro para a raposa. E sempre disse também que os mais perigosos não são os bandidos que estão lá na favela com um fuzil no peito, não. Esses caras aí matam muito mais do que qualquer bandido com um fuzil na mão. Tá bom? Olha, eu quero que você me diga qual é a pena que um cara desse precisa. Manda para mim a mensagem, Balanço Geral RJ, Jogo da Velha, Balanço Geral RJ, entra lá no Twitter e manda. O que um cara desse merece? Na minha opinião, era prisão perpétua para um cara desse. Traiu o povo. Os caras traíram o povo. Olha, daqui a pouco tem mais 12 nomes, assessores, chefe de gabinete, os conhecidos como os encostados, que tem de encostado em político brasileiro, são os cargos comissionados, que eu sou radicalmente contra essa sem-vergonhice, essa mamata, é por isso que eu falo que é uma sacanagem só, entendeu? Ah, hoje eu tô que tô. Aí você tem o encostado ladrão, né? Vagabundo, é mais vagabundo do que qualquer bandido que anda aí pela rua. É muito mais vagabundo, né? Porque o povo está morrendo. A gente está aí sem transporte. Esses caras recebiam dinheiro da FETransport a rodo, né? Aí você vê os ônibus do Rio de Janeiro, você vê os hospitais do Rio de Janeiro, segurança não tem, é policial morrendo em cada esquina, é médico trabalhando sem condições. Os professores sem dinheiro, sem verba. Aí depois vem um pezão da vida. Ah, não tem verba. Arrecadação absurda. Os caras, enfiando dinheiro no bolso. O outro da Mangueira botava dinheiro na escola de samba. Hein? E os outros enfiando dinheiro pelo ladrão, literalmente. Eu daqui a pouco quero voltar nisso, eu tô revoltado. Quando prende esses caras, você pode ter certeza, eu fico mais radiante quando tem uma operação para prender esses caras do que para prender bandidinho e dizer que é braço direito de A, B ou C, né? Ah, mostra a foto grande, estampa aqui, estampa aqui uma foto bem grande, aí o bonitão. Esse aqui, olha o Chiquinho da Mangueira. Vamos lá. Tinha que botar um nome embaixo, para ver o nome embaixo também, né? Bota a foto grande e bota o nome, que tem uns aí que eu não sei o nome de cor, né? Aí, mas grava a cara, né? Grava, vai gravando, é isso aí, tudo com cara de brabo. Quando ri assim é porque é campanha, isso é foto para aparecer na campanha, aí todo mundo sorrindo, bonito, é tudo amigão do povo na campanha. Pega a criança no colo, dá beijo na cabeça da criança, né? Aí tira a foto, né? Aí depois trai o povo, Depois pega o dinheiro que é do povo, que era para ser revertido em benefício do povo, e desaparece com o dinheiro. Canalhas, vocês são canalhas, tá? Eu já volto nesse assunto, mas eu quero voltar e quero voltar com força. Isso aqui é histórico o que está acontecendo, tá? Foi uma decisão unânime.
Todos votaram pela prisão desses caras. Eu já volto. Olha, o Rio de Janeiro, com a Carla Chaves, que está ao vivo na sede da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro. Carlinha traz novidades sobre a operação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Carlinha. Pois é, tinha uma operação que ainda não acabou, porque o Leonardo Jacó, atual presidente do Detran, e o Vinícius Fará, ex-presidente do Detran, seguem foragidos. Eles ainda estão sendo procurados pela polícia. E tem um detalhe, viu? O Vinícius Fará se elegeu este ano como deputado federal. É também um alvo da operação, porque faria parte desse mega esquema de corrupção. Agora eu estou aqui do lado da doutora Sheina Soares, da Polícia Federal, que vai poder falar um pouco mais sobre a estrutura do esquema. Doutora, antes de mais nada, de onde vinha esse dinheiro? Porque a gente tem aí pelo menos 54 milhões que circularam só em propina de 2011 a 2014. Da onde vinha esse dinheiro? Boa tarde a todos. Na verdade, esse dinheiro vinha de várias fontes. A gente considera que eles tinham um caixa único de propina, que era formado por dinheiro desviado de contratos estaduais, de contratos federais. A gente sabe, já identificou dentro dos sistemas dos doleiros Juca e Tony, que a gente teve acesso, que movimentou uma grande parte desses valores, que os valores que abasteciam esse sistema eram valores de dinheiro da Odebrecht. Então eu também tenho dinheiro da Odebrecht. Então eu tenho fraudes em contratos estaduais, fraudes em contratos federais. Então propinas pagas de vários locais, eram reunidos os valores e desse montante eram distribuídos partes para esses deputados. Eu queria também entender a participação do Detran. A gente sabe que além dessa propina que eles recebiam também o poder de indicar algumas pessoas para fazerem parte do Detran. Qual era o interesse deles no Detran e como é que funcionava o esquema? Existia um esquema paralelo dentro do Detran? Sim, o que a gente conseguiu verificar é que essa distribuição dos postos do Detran para esses parlamentares se dava de acordo com a influência política desses parlamentares em cada área. Então, na área que ele tinha influência, normalmente no local onde ele é mais votado, era a área que ele tinha o posto do Detran como dono. Isso servia para ele indicar terceirizados, comissionados, e também a gente investiga e aprofunda a questão de vários ilícitos cometidos dentro do Detran, inclusive cobranças de cotas para aprovar vistorias de carros que não eram vistoriados, que não passariam na vistoria, aprovação em provas de habilitação sem que a pessoa tivesse regularmente capacitada. Então a gente tem uma série de irregularidades cometidas dentro do Detran que se apresentavam como pequenos benefícios de uma corrupção que era feito em pequena monta, e a gente tem também uma possibilidade de que isso também fosse feito em grande monta, uma vez que isso pode ser feito com frotas de veículos. Inclusive a gente tem ônibus que não tem condições de estarem circulando, então a gente tem que verificar se efetivamente esses ônibus foram submetidos à vistoria, se eles foram aprovados em vistorias. Então, assim, tem uma série de favores que eram feitos para eleitores ou para pessoas que os parlamentares tinham todo o interesse em manter esse benefício. Posso te acrescentar também que essas pessoas que eram colocadas nesses lugares, elas deveriam fazer campanhas eleitorais. Eu tenho situações de pessoas que trabalhavam no Detran e tiraram licenças de mais de 40 dias sem trabalhar, e que, na verdade, essa licença nunca existiu, a pessoa continua ganhando, continua trabalhando, mas ficou trabalhando para a campanha de determinados candidatos. Então, assim, a gente tinha realmente um uso profundo do Detran e da máquina pública de uma forma a colher benefícios para esses parlamentares. Ou seja, possivelmente esse dinheiro também recolhido no Detran também poderia ir para esse caixa único que a senhora falou para o pagamento de propina. Agora a gente tem aqui um valor levantado pela Polícia Federal que nesse período, só entre 2011 e 2014, Jorge Pisciani teria recebido 16 milhões de reais em propina só nesse esquema e o Paulo Melo 14 milhões de reais. A gente pode afirmar ou pode dizer que os dois seriam os líderes do esquema dentro da Assembleia Legislativa, porque segundo as investigações o grande líder seria o ex-governador Sérgio Cabral, mas dentro da Assembleia Legislativa, seriam os dois? Eles dois sempre tiveram um papel determinante, inclusive as quantias que eles recebiam sempre destoavam das quantias dos outros parlamentares. A gente entende que essa posição também pode significar que eles de alguma forma repassassem parte dos valores, conforme acontecia já na investigação da cadeia velha. Então, assim,
considerando a disparidade entre os valores que eles recebiam, a gente acredita que eles recebiam uma grande parte e uma outra parte também poderia ser distribuída entre outros parlamentares. A gente já consegue adiantar o que foi apreendido hoje, que foram 47 mandados de busca e apreensão. A gente tem algum material realmente interessante para a operação de hoje, dinheiro, documento? A gente tem uma série de materiais, está passando pela triagem das equipes que estão recebendo. O que eu posso dizer é que apenas em uma equipe foi arrecadado mais de R$500 mil e tem dinheiro sendo contado de arrecadações de outros mandados. Então, assim, agora eu não posso te dar uma posição exata, mas realmente muito dinheiro foi recolhido, até mesmo porque a gente pode lembrar que a Receita já nos adiantou que essas pessoas tramitavam muito dinheiro em espécie, inclusive isso é usado como uma forma de ocultar bens e facilitar a lavagem de capitais. Então, a gente entende que isso aí também pode ser reflexo desse esquema de corrupção e pagamentos de propina. Ok, muito obrigada, doutora. Parabéns pelo trabalho. É isso, Tino. 22 mandados de prisão, 10 contra deputados estaduais, 47 mandados de busca e apreensão. E pelo que a doutora falou, fica claro que essa operação ainda vai ter vários desdobramentos, tanto na Assembleia Legislativa quanto no Detran. Muito obrigado, Carlinha. Muito obrigado também à doutora Xênia. A doutora Xênia, que é muito bem preparada. Eu quero conversar aqui com a advogada criminalista, doutora Ana Paula Lopes. Minha amiga, doutora, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Doutora, a primeira pergunta é o que o povo quer saber, né? A gente falou aí em desvios milionários, né? 17 milhões para um, não sei quantos milhões para outro. Esse dinheiro vai voltar para os cofres públicos? Essa é a primeira pergunta. E segunda pergunta, esses caras vão ficar presos? Olha, Tino, os crimes pelos quais eles estão sendo acusados não são crimes hediondos, tá? São crimes graves, penas de 12 anos, máxima de 12 anos, 10 anos, 8 anos, lavagem de capitais, que é crime acessório, e só para início de conversa, tá? Talvez tenha outros crimes ainda que serão descobertos, enfim. Por serem crimes graves, com penas mínimas que superam 1 ano, 2 anos, eles não terão benefícios como suspensão de processo, transação penal quando a infração é de pequena monta, poderão em algumas situações sofrerem penas pequenas e visto isoladamente, mas na hora de somar as penas elas terão um valor significativo. Quanto ao retorno desse dinheiro para o erário público, existem mecanismos processuais de sequestro de bens, tanto móveis quanto imóveis, a fim exatamente de assegurar esse efeito da condenação, que é a perda de tudo que foi proveito da ação delituosa. Então, os juízes, eles, lógico, obviamente, conhecem essa ferramenta e devem utilizar da mesma. Entretanto, a gente sabe que muitos bens que são adquiridos com esse dinheiro arrecadado com a corrupção e etc., são bens que muitas vezes não estão em nome do condenado, estão em nome de terceiros, que a gente chama vulgarmente de laranjas, né? E aí muitas vezes é difícil alcançar esse terceiro para a gente conseguir buscar o retorno desses valores. Obviamente, com a possibilidade de acordos, né, de delação premiada, de colaboração premiada, dentro desses acordos, o Ministério Público pode propor o retorno, pelo menos de parte, desse valor. Eu fico preocupado, doutor, eu como cidadão, né, pagador dos meus impostos, e a senhora também. Com certeza. Eu fico preocupado porque acaba saindo barato para esses caras. O cara desvia 17 milhões, cria uma rede de laranjas, né? Tem no caso do Pisciani, tem várias empresas que ele diz, afirma, e depois acaba comprovando que não são dele, né? O cara é milionário, mora numa mansão, agora diz que está doente dentro de casa. Eu queria saber também, doutora, se o pobre fica preso em casa. Porque nesse país eu só vejo o rico ficar preso em casa. Como é que funciona isso? Na verdade, a lei é para todos, né? Essa é a verdade, a lei é para todos. Mas nem todos têm uma boa assistência jurídica. Advogado não é os honorários advocatícios de um bom advogado não são baixos, claro, né? Então, assim, o pobre, a pessoa com menos condição financeira, ela vai buscar muitas vezes a Defensoria Pública, que é maravilhosa, mas que tem uma quantidade de assistidos que torna muitas vezes inviável um trabalho, exatamente, um trabalho mais personalizado, eu diria. Então, o artigo 317 do Código de Processo Penal, ele fala da prisão domiciliar. Na lei de execuções penais, nós temos lá a possibilidade de prisão domiciliar, inclusive após
condenação transitada em julgado. E a lei, efetivamente, como eu disse, é para todos, né? Só que o judiciário ele é inerte. Ele só funciona quando provocado. Então alguém tem que buscar isso. Claro. Então vamos explicar, doutora. Vamos perguntar aqui, né? Quem é que faz as leis? O Poder Legislativo que é escolhido, quem compõe o Congresso é escolhido por pessoas que nós democraticamente escolhemos. Exatamente. Então, quem faz as leis são os políticos. Né? Essa é a minha preocupação, né? Porque nesse país entregaram a chave do galinheiro para a raposa. Né? Porque o político malandramente não vai fazer nada que ele possa ser punido, que possa ser usado contra ele, ou num futuro, né, que ele caia nisso aí. Então, a senhora acredita em mudanças na nossa legislação, no nosso código? Olha, eu particularmente como professora de penal e processo penal, eu costumo dizer para os meus alunos que o direito penal, ele não é o lobo mau. Ele tem esse viés e a sociedade acredita efetivamente que o direito penal é capaz de mudar a sociedade. Que penas altas, crimes hediondos, pena de morte, prisão perpétua seriam mecanismos que conseguiriam conquistar um país menos corrupto, menos violento, com menos criminalidade. Eu não acredito nisso, Tino. Não acredito. Você acha que o político, se tivesse pena de morte para político, corrupto, safado, ele não ia ter medo de roubar, Não ia. Ninguém nasce corrupto, Tino. Ninguém nasce corrupto. A corrupção sabe aquele ditado que a ocasião faz o ladrão? Então, nós temos um país extremamente burocrático. Nós somos um país de cartórios, de alvarás, de permissões, de licenças. Essa burocracia, ela, de certa forma, ela faz com que as pessoas, por mais que sejam, vamos dizer, pessoas de bem, elas tentem burlar essa burocracia e conseguir formas de alcançar o que elas precisam, usando de meios obscuros. Quando você burocratiza muito uma instituição, você acaba, de certa forma, incentivando uma atitude de corrupção. Não sei se fiquei claro, né? Sim. Porque assim, oferece dificuldade para vender facilidade. Exatamente. Né? E aí aquele sujeito que é parado numa blitz e que dá R$10, R$50, R$100 policial, ele é um criminoso tão repugnante quanto um político que recebe 17 milhões. Sim. Né? Então, eu acho que o direito penal ele não vai conseguir mudar a mentalidade. Eu acho que o que a Polícia Federal está fazendo, esse trabalho é incrível, e eu acho que o trabalho de vocês também, jornalistas, a mídia de um modo geral, ela tem essa função de alertar a sociedade, de tentar, de alguma forma, fazer com que as pessoas entendam que a gente precisa mudar. Precisa mudar, inclusive, e não reeleger determinadas figuras aí, né, que foram reeleitas. Tem 4, salvo engano, nesse grupo de 20, que foram reeleitos em 2018. O cara está preso, foi reeleito. O povo escolheu, né, um bandido, né, como seu representante, um traidor. Né, além de bandido, traidores. São traidores. Esses caras aqui são traidores. Eu também fico pensando, sabe, doutora, esses caras têm família, né? Olha a memória que eles estão escrevendo na família deles. O exemplo, né? Olha que exemplo que fica, né? É lamentável. Eu já volto com a doutora Ana Paula Lopes, é fera brabíssima, mulher que sabe das coisas, e professora, mestre. Olha, moradores num esquema comandado pelo ex-Sérgio Cabral, líder da quadrilha. Né? Uma das equipes esteve em Bangu, na casa do deputado Coronel Jairo. Mas a família diz que ele foi internado às pressas num hospital. Antes da chegada dos agentes, eles passam mal, né? É engraçado como o político passa mal, ou quando está preso, ou quando vai ser preso. Olha só. O comboio de viaturas da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal chegou ainda de madrugada. A gente está na sede da Polícia Federal aqui na Praça Mauá e diversas viaturas aqui do Ministério Público Federal começam a chegar. Dentro desses veículos, homens de terno e gravata, provavelmente autoridades, e atrás outras viaturas da Polícia Federal. Ao todo, 22 mandados de prisão foram expedidos. Destes, 10 são contra deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. 3 deles estão presos desde o ano passado. Os deputados Edson Albertassi e Paulo Melo estão detidos no complexo de Jericinó. Já o ex-presidente da Alerj, Jorge Pisciani, cumpre prisão domiciliar.
Além deles, foram citados também os deputados André Correia, do DEM, Chiquinho da Mangueira, do PSC, Coronel Jairo, do MDB, Luiz Martins, do PDT, Marcelo Simão, do PP, Marcos Abraão, do Avante e Marcos Vinícius Nescau, do PDT. Os suspeitos são investigados por participarem de um esquema de corrupção durante o segundo mandato do ex-governador Sérgio Cabral. Os envolvidos recebiam propinas mensais para favorecer os interesses do grupo. Eles também são investigados por lavagem de dinheiro e loteamento de cargos políticos e mão de obra terceirizada, principalmente no Detran do Rio de Janeiro. Olha, nós estamos agora chegando em frente a esta residência aqui. A gente percebe que tem a movimentação de agentes da Polícia Federal, eles estão interfonando, é um sobrado que fica em Bangu, na zona oeste da cidade, e eles estão agora tentando falar com alguém dessa casa de número 583. Olha, alguém lá de dentro autorizou a entrada da Polícia Federal, eles pediram a agilidade das pessoas e agora eles estão entrando, inclusive fortemente armados neste momento, nesta residência. Policiais federais saíram daqui com a informação de que o deputado estadual do Solidariedade, Coronel Jairo, passou mal nesta quarta-feira e foi levado às pressas para uma unidade hospitalar na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Segundo os familiares, ele teria sofrido um infarto. As equipes também estiveram em outros endereços da cidade. Em Campo Grande, também na zona oeste do Rio, os agentes prenderam em casa o assessor do deputado Marcos Abraão. Todos os detidos foram levados para a sede da Polícia Federal na Praça Mauá. É isso aí, guarda lá na Polícia Federal. Deixa eu ouvir um trecho da coletiva da Polícia Federal que acabou de acontecer. A delegada explica que o esquema de corrupção era terceirizado. Olha que coisa. Alguma questão pessoal de Sérgio Cabral, recebiam mensalmente valores e esses valores ele poderia explicar quais eram, quem recebia, porque era de Carlos Miranda o controle desses pagamentos. Ele nos explicou que esses pagamentos eram feitos diretamente por ele ou pelo Sérgio de Castro, Serjão, também já investigado, já preso na Operação Lava Jato, e que esses pagamentos, além de serem feitos diretamente, eles eram feitos através dos doleiros irmão Chebar, e que no segundo mandato do Sérgio Cabral, os irmãos Chebar não conseguiram administrar a quantidade de valores que tramitavam na organização criminosa. Então, os irmãos Chebar terceirizaram os serviços de movimentação do dinheiro da organização criminosa, que eram dados por ordem de Carlos Miranda, para os doleiros Juca e Tony. Olha, a doutora Xênia é muito bem preparada. Deixa eu falar aqui com a doutora Ana Paula Lopes. Doutora, esquema bem preparado, né? O Cabral tem inteligência de sobra. Empreendedorismo político. Político, criminoso. Criminoso. Eles têm esse viés, né? Agora, se usasse esse talento todo em benefício do Rio de Janeiro, nós seríamos um estado maravilhoso. Doutora, eu fico angustiado. Eu nasci no Rio de Janeiro, meu S tem som de X com muito orgulho, eu não tento mudar meu sotaque, porque eu tenho honra do meu sotaque. E aí eu vou para São Paulo, por exemplo, é um estado que está muito melhor que o Rio de Janeiro. Os estados do Brasil, na sua grande maioria, tem muitos estados melhores que o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil. O Rio de Janeiro é o estado mais bonito do Brasil. Cidade maravilhosa. E foi pilhado por esses caras aí. Né? O amarra-cachorro deles, o Carlos Miranda, está entregando tudo. Né? O Cabral não sai nem tão cedo, não, doutora? Eu acho que não. Até porque o Código Penal ele fala assim, de forma bem simples, para todo mundo entender, que a pena máxima não pode superar 30 anos. E as pessoas equivocadamente acham que ninguém pode ficar preso mais que 30. Pode. Você pode ficar preso o resto da sua vida, Tino. Desde que você seja um criminoso habitual. Entendi. Desde que você seja condenado por vários crimes. Não de uma única vez. Porque se você for condenado de vários crimes uma única vez, a sua pena vai superar 30, mas você só vai cumprir 30. Entendi. Entretanto, se você está cumprindo a pena de um crime, aí sofre uma nova condenação, o que resta dessa, soma com a nova. E vai ficando. E o que você já cumpriu, não contabiliza mais. E vai ficando. Então, a gente não tem uma pena de prisão perpétua, mas se o Ministério Público, se a Polícia Judiciária fizer o trabalho direitinho, ela consegue manter o indivíduo
para o resto da vida preso. Olha, eu não sei se eu estou sendo inocente ou se eu estou sendo otimista demais, mas eu tenho visto uma movimentação muito positiva do Ministério Público. Essa operação está acontecendo agora, mas em paralelo, investigações estão acontecendo em cima do Cabral também. São investigações que acontecem nesse exato momento e o pessoal do Ministério Público está trabalhando forte. O Cabral vai responder por muita coisa. Muito. Doutora, é muito dinheiro. Esse cara, se tem um cara que merece a prisão perpétua, é esse Cabral. Olha, tem mais um trecho aqui da entrevista, vamos assistir. A decisão que determinou as prisões dos deputados, ela se deu de forma unânime e inédita. Não foi uma decisão monocrática, é uma decisão de 5 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a primeira seção criminal, o que indica a consistência do que foi levado ao conhecimento do Judiciário. Muito bem. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. A senhora acha que com a nomeação, né, com o convite e futura nomeação do Sérgio Moro, né, que é um juiz federal, né, para ministro, você acha que isso pode ser um elemento motivador para que se investigue melhor, para que se puna melhor? Com certeza. O até então juiz federal Sérgio Cabral, ministro, né, agora da Justiça, Sérgio Moro, não xinga ele, pelo amor de Deus. Desculpa. Você falou Sérgio Cabral. Isso. Perdão, Sérgio Moro, perdão. Xingamento pior do que qualquer outro. Não, é isso daí não. Né? Então, o Sérgio Moro é uma figura mundialmente conhecida. Né? Ele é uma persona conhecida no mundo inteiro. Então, isso é bom para todos os aspectos do Brasil, não só para a questão da justiça propriamente dita, mas para a questão até econômica do país. Ter um representante, um ministro do gabarito do Sérgio Moro é um privilégio, eu diria que é um privilégio para nós. Agora, outra coisa, doutora, eu vejo essas prisões importantes acontecerem, aí depois a gente, infelizmente, assiste umas canetadas, né? Eu não vou citar nomes aqui porque eu tenho juízo, né? Mas a gente corre o risco de ter uma canetada dessa. Como é que é o trâmite agora? Na verdade, essas prisões, especificamente essas prisões que foram de hoje, né? São prisões temporárias. Como não são crimes hediondos, como eu disse no bloco anterior, no máximo são 5 dias, podendo prorrogar por mais 5 dias. Se fossem hediondos ou assemelhados, seriam 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Não é o caso. Nada impede, entretanto, que ao final desse decurso de 5 ou 10 dias, se houver prorrogação, essas prisões seja decretada prisão preventiva, que aí não tem prazo máximo de duração, vai durar o tempo necessário. Entendi. Né? Então pode ser que eles respondam o processo, a ação penal toda preso, assim. Mas nada impede um habeas corpus, liberatório. Entendi. Foi aquilo que a gente conversava antes. A gente conversou no intervalo. Olha, isso aí. Tem algumas mensagens que estão chegando. Eu sempre peço a participação do povo pelo Twitter. Olha aí, ó. Tem aqui, ó. Se no Brasil tivesse prisão perpétua, coitado desses políticos. Essa é a opinião da Flávia. Flávia, você tem toda a razão. A gente vai ter que sustentar ainda mais esses caras por mais tempo. Olha, por que os bens bloqueados desses ladrões não são devolvidos à sociedade? Como a doutora explicou, muitos bens estão em nome de outras pessoas. Infelizmente. Então dificulta, né, a investigação. Mas o crime é organizado, Tino. então tem que deixar preso. Ou fica preso pro resto da vida, ou morre, ou devolve tudo. Isso aí. Né? É isso aí. Eu acho que a colaboração premiada ela tem esse viés também, sabe? Isso. De buscar a devolução desses valores. Eu acho que essa é a doutora Ana Paula Lopes, fera brabíssima, eu já falo com a doutora. Olha, me dá imagens ao vivo, por favor. Imagens do helicóptero de Brasília agora na tela da Record TV. Olha aqui, ó.